que eu quero discutir com vocês, né? Como ser enfermeiro no Quebec e como ser no resto do Canadá. Ter uma ideia disso, né? Como é ser enfermeiro fora do Brasil, aqui no Quebec, no resto do Canadá, como eu sempre digo, né? Aqui no Canadá, cada província tem autonomia e faz o processo de maneira diferente, então não é parecido com o Brasil, já começa aí, né? Não tem um conselho federal que dita e os conselhos estaduais seguem o que o Conselho Federal fala e vice-versa, lógico. Existe um órgão nacional, mas cada província é autônoma e também a gente pode estender e ir além e falar também um pouco sobre os Estados Unidos, né? Que é um pouco parecido assim com relação ao resto do Canadá. Tem que começar pelo óbvio, né? O idioma. Enquanto se pede para todo o resto do Canadá e, óbvio, né, Estados Unidos, o inglês como idioma, aqui na província do Quebec o idioma é o francês. E é isso mesmo, pessoal, é o idioma oficial. Então, não vai ter muita saída. Tanto para o resto do Canadá e Estados Unidos, você vai ter que aprender um novo idioma e para o Quebec não é diferente. Você vai ter que aprender e alcançar aí, no mínimo, um nível intermediário do francês para poder passar por uma entrevista e vir atuar aqui no Quebec. Então já começa aí pelo óbvio que o idioma sim é a chave, não tem atalho. Muitas perguntas do tipo, eu posso ir trabalhar e não sei nada do idioma, visto de turista. Não, tu não vai conseguir nada se você não tiver o idioma, nada. E assim, às vezes pode parecer loucura tá dizendo isso, mas é constante sim essas perguntas, se consegue emprego sem falar nada. E assim, isso é pra você, né, gente? Isso é pro seu dia a dia, pra sua adaptação também, não é só o processo de obter o emprego, né? Também é a questão de você estar aqui e de você viver, né? Você ir no supermercado, ter autonomia, você ir no banco, você ir na escola, para conversar com os professores dos seus filhos. Isso como eu disse no início, é o óbvio. Pouco importa onde você vai querer exercer no lugar do mundo, o idioma é a base. E assim, estude, porque realmente o idioma é o que vai te trazer aqui mais rápido. Lógico, tem toda a parte documental, mas assim, se você não amadurece o idioma, não tem como. Então sim, o francês aqui ele é obrigatório. A comparação que eu posso fazer com o resto do Canadá é que dependendo da região do Quebec que vai, eles aceitam, né, o recrutador aceita um teste online que você paga e você pode fazer quantas vezes quiser para atingir o nível intermediário. E dependendo de região do Canadá e dos Estados Unidos, você vai ter que fazer um teste de proficiência, que é muito mais caro, ele é técnico e mais difícil. Então acho que já dá para colocar aí que, né, vai ter que aprender o idioma, não tem como fugir disso, seja inglês ou seja francês aqui para o Quebec. Mas eu acredito que o processo para conseguir um emprego, atingir o intermediário e fazer um teste online, que você pode repetir quantas vezes quiser, é uma super vantagem se você for para pensar o resto do Canadá e o resto. E enquanto o resto dos Estados Unidos, o resto do Canadá e Estados Unidos vai ter teste de proficiência IELTS e outros, né? O CELP aqui pro Canadá também é aceito, né? O TOEFL. Então acho que é uma super vantagem. Bom, seguindo aqui o órgão que regula. Quais são os órgãos que regulam, né? Porque assim como a gente está falando de uma profissão regulamentada, no Brasil ela é regulamentada, né? Tem o Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais. Aqui também nos Estados Unidos, no resto do Canadá e no Quebec tem órgão regulador. As províncias têm a autonomia. Por exemplo, aqui no Canadá, se você quer fazer a validação, você vai ter que conversar com o NNAS, tá? Que é o Nurse... Cadê a sigla aqui para não errar? Que é o National Nurse Assessment Service. É o COFEN aqui do Canadá. Então,
Para o resto do Canadá, você começa a conversa com esse órgão, com o NNAS. E óbvio, vai ter que pagar para eles começarem a fazer a avaliação dos teus documentos. Aí depois, cada província canadense vai também ter um processo específico para ver se você, né, tem o diploma e você pode validar o diploma. Se você também tem o NCLEX, que é outra particularidade, né, que eu posso estar falando aqui, junto com os órgãos reguladores. Os Estados Unidos eles vão te pedir o NCLEX, que é uma prova técnica de avaliação que você tem que fazer. Algumas pedem ao longo do processo, outras já pedem antes de começar qualquer processo de validação de diploma, mas é fato que você tem que ter o NCLEX, que é essa prova técnica para poder validar diploma, enfim, conseguir emprego e tudo mais. No Quebec não tem, né? No Quebec não tem NCLEX, não tem NNAS. No Quebec você só conversa com a Ordem dos Enfermeiros do Quebec. É lá que você vai fazer a solicitação de validação de diploma e eles só vão pedir documentos pessoais e documentos acadêmicos, óbvio, para validar o teu diploma. Não vão pedir prova técnica, não vão pedir prova de idioma. Não, é isso mesmo que você escutou. Você precisa falar zero francês, zero inglês para validar o seu diploma aqui no Quebec. Então eu já acho que aí o segundo ponto, né? Se a gente fala, primeiro ponto idioma, que é óbvio, segundo ponto os órgãos reguladores para você validar o diploma. Eu acredito que se você põe aí na mesa, né, para fazer comparações, acho que nesses dois primeiros pontos o Quebec já é vantajoso. Você só conversa com um órgão para regular, só com a Ordem dos Enfermeiros do Quebec. Seguindo, né, idioma, órgãos regulamentos. E aí, já entrando nessa de órgãos reguladores, quais são as exigências, né, que tem. Então, seguindo nessa lógica, a OIQ não vai te pedir NCLEX, a OIQ, né, que é a Ordem dos Enfermeiros do Quebec, não vai te pedir prova de idioma, quando o resto do Canadá vai sim pedir que você tenha uma proficiência, vai pedir que você tenha começado o processo junto ao COFEN, né, que é o NNAS. Nos Estados Unidos vai variar de estado para estado, mas cada estado americano também tem seus processos, mas lá eles vão pedir junto ao estado que você comece a validação, que você tenha o NCLEX. Então, assim, dito isso, as exigências educacionais, se a gente coloca aí, né, para comparar de novo, sem sombra de dúvida, ponto positivo para o Quebec, que você só faz junto à Ordem dos Enfermeiros do Quebec, sem prova, sem teste de idioma. Continuando, processo de imigração. O processo de imigração depende muito, né? Digamos que validou o diploma para atuar, seja no resto do Canadá ou seja nos Estados Unidos. Você vai ter que ir atrás de emprego, vai ter que conseguir aí um emprego, e aí eles vão te fazer uma proposta de emprego. Pode ser que eles te deem visto, ou pode ser que eles não te deem visto. Isso também varia de estado para estado, tanto aqui no Canadá como nos Estados Unidos. A não ser que você, como enfermeiro tenha o diploma validado e venha junto com o cônjuge, né, com a esposa ou com o marido que teve uma proposta de emprego aí, e aí você vai fazer um pedido de visto, de trabalho, enfim. Mas as exigências vão ser que você, sim, tenha passado por todas essas anteriormente, né? Idioma, validação junto ao órgão que regula no estado americano ou na província canadense anglofona, né? No Quebec, como que funciona? O maior empregador e o empregador que traz os enfermeiros para o Quebec é o próprio governo do Quebec. Não sabia? É o próprio governo do Quebec. Então, assim, quem está te contratando é o governo do Quebec. E como é que eu consigo essa contratação? Você consegue essa contratação quando você passa por uma entrevista de emprego. E essa entrevista de emprego vai ser com alguém do RH e junto ou posteriormente com uma enfermeira que vai ali fazer uma avaliação técnica sua na entrevista. Então é pela entrevista no Quebec, online, à distância, que você vai conseguir o emprego.
Ah, uma vez que eu consigo um emprego, Lucas, eu já posso imigrar? Sim, você já pode migrar se você tiver o diploma validado e se você tiver o nível intermediário do idioma. Aí você pode, porque aí você valida, você efetua, né, a contratação. Porque se você não tem a validação do diploma e você não tem aí uma prova intermediária de francês, que dependendo do empregador pode ser um teste do Evalang, que é um teste online, que é super barato, você pode fazer a qualquer momento, você não consegue imigrar. Você vai ter uma proposta de emprego aberta. E aí o empregador, que é o Estado, que é o hospital que você fez a entrevista, vai esperar que você sinalize para eles que, fiz a prova aqui de idioma, minha validação do diploma saiu. Aí eles dão continuidade na tua contratação. Com a contratação efetuada, vem um pré-contrato, você assina, eles vão pedir alguns documentos e nesses documentos você vai fazer a solicitação de visto de trabalho para um trabalhador qualificado aqui para o Quebec. Então é o Quebec que te selecionou. Então você vai ter um certificado de aceitação do Quebec. E aí você vai fazer o pedido de visto junto ao Canadá. Então eu acredito que é outro ponto, né? Parece que você está puxando a sardinha para o meu lado, mas é evidente quando você compara, né? Então você faz a entrevista, se você já tem o diploma, você efetua essa contratação na entrevista com o diploma validado, se não depois, e aí você consegue fazer o pedido de visto de trabalho junto ao Canadá e você vai chegar aqui com um emprego já garantido, já recebendo e tudo isso. Enquanto você faz todo o processo de validação fora, você vai ter que ir atrás de empregador, achar quem queira te empregar e tudo isso, né? Então, assim, lembrando que quando você é selecionado pelo Quebec, né, certificado de aceitação do Quebec, porque você tem uma proposta de emprego aqui, de um hospital do Quebec, o que acontece quando você faz esse pedido de visto? Esse teu visto, ele oportuniza o cônjuge, né, a esposa, marido, a vir com você com visto de trabalho aberto. O que é isso? Então, o teu cônjuge ele vai ter um visto de trabalho que ele pode atuar aonde ele quiser, onde ele conseguir emprego, óbvio. Ele pode ser presidente de uma empresa, desde que a profissão não seja regulamentada. Se a profissão é regulamentada, vai ter que ir atrás de validar o diploma. O que é profissão regulamentada? Enfermeiro regulamentado, farmacêutico regulamentado, fisioterapia regulamentado, advogado, engenheiro. Tudo isso vai precisar validar, assim como você validou o seu diploma para exercer como enfermeira, as profissões que são regulamentadas aqui vai ter que validar. Mas se não, todo e qualquer outro emprego, ele vai poder ter acesso e vai poder ser contratado. Ah, Lucas, e o que mais? Se estende, se você tem filhos em idade escolar, visto de estudos para os filhos. E é isso, assim, o pacote, sabe? Então, eu acho que é só mais outra vantagem aí, né, que tem o processo de imigração quando a gente compara para o resto da América do Norte, que tem que ainda correr atrás de um hospital contratante, tem que ver o que eles vão ajudar a fornecer, e é isso. Outro ponto que eu quero abordar aqui na live, falando de ser enfermeira no Quebec, no resto do Canadá e nos Estados Unidos. Bom, acho que é a cultura do trabalho e a estrutura também do sistema de saúde. A gente nem precisa falar, que todo mundo já sabe, né? Estados Unidos tem um sistema que é majoritariamente privado, né? É privado. Você tem que ter seguros, né, para poder acessar o sistema de saúde, senão você está perdido. Então, é nesse contexto aí que você vai se inserir, que você vai trabalhar no mercado aí corporativista, é isso, privado. E uma água. E o resto do Canadá, Lucas? O resto do Canadá e o Quebec é um sistema de saúde público que tem aí suas particularidades. Cada província também tem autonomia para gerenciar o sistema de saúde da sua província, mas constitucionalmente a saúde é pública. Não sei muito o resto do Canadá. No Quebec, por exemplo, mas eu sei que também Ontário é assim. Por exemplo, estudantes internacionais, se vêm para Ontário e para o Quebec, eles têm que fazer um seguro
privado, porque não cobre, não é igual ao nosso SUS. Estados Unidos nem se fala, né? Qualquer acesso ao sistema de saúde você vai ter que pagar. Mas eu sei que no Quebec, por exemplo, em Ontário, que é a província aqui do lado, que fica a cidade de Toronto, você tem que ter um plano de saúde se você é estudante. Agora, se você vem como trabalhador qualificado, como vai acontecer aqui para o Quebec, você sim e toda a sua família tem direito à saúde pública aqui do Quebec. Você vai ter um cartão, que é o cartão do seu seguro público de saúde. Então você vai poder acessar a saúde aqui sem custo nenhum. Então essa já é uma grande diferença. O resto do Canadá, como eu disse, eu não sei muito bem como é que seria essa participação, mas se a gente botar aí Quebec e Estados Unidos, você sim, o seu empregador vai ter que garantir que paga saúde para você e provavelmente estender essa saúde aí para os seus filhos e também cônjuge. Aqui no Quebec você tem direito a isso, a saúde. O sistema de saúde, como eu estou falando aqui no Quebec, ele é público, ele não é um acesso universal, acabei de dizer, né? Se você é estudante, você não tem direito, né? Estudante de qualquer origem fora do Canadá e do Quebec, mas se não, ele é um sistema todo, na sua maior parte, público. E ele é mais ou menos organizado parecido com o nosso SUS. Então tem a saúde pública como porta de entrada, acesso. Lógico, aqui tem as mesmas dificuldades e desafios, né? Encontrar pessoal, não só enfermeiro, mas também de outras áreas, mas assim, enfermeiro é muito mais, né? Como eu sempre digo aqui e mostro, o Quebec está aí com mais de 2.000 vagas abertas e a projeção no Canadá, né? Que eu fiz um stories outro dia aí, a projeção que o governo fez no ano passado para a saúde aqui, 117 mil profissionais da área de enfermagem vai precisar até 2030, é uma loucura. E então, indo na linha assim, né, falta profissional, mas assim, é organizado como saúde pública, acesso à saúde pública, tem falta de médico de família aqui, né, porque é organizado assim. Eu, por exemplo, não tenho médico de família, eu tenho que recorrer a outras clínicas que me acolhem por eu não ter médico de família. E aí depois tem serviços ambulatoriais nos hospitais, tem aí hospitais, serviços especializados e tudo público, né? Serviço de transplante, a remoção, né? Serviço de urgência, ela não é pública, ela é paga. Então você paga a parte. Se você usa, por exemplo, a ambulância para remover, isso é bem louco, né? Então tem essas particularidades, mas acho que nem se compara com o resto dos Estados Unidos, que precisou qualquer serviço, você já está ali pagando, né? Então, acho assim, a cultura também de trabalho, talvez, né, me digam aí, que, se vocês conhecem ou seguem outras páginas, essa coisa de ser realmente empresa e de pertencer a uma corporação, até que ponto isso te protege, né, no público. Assim, o profissional tem muita autonomia, né, é muito respeitado a opinião, então acho que culturalmente também, se a gente olha um pouco o resto do Canadá, isso agora é bem pessoal, né? Estados Unidos, que já fui algumas vezes ali nesse curso dos últimos anos, eu acredito que por ser uma colonização, né, uma história ligada com a França e a língua latina e todos os outros elementos que nos conecta assim com o português, com o espanhol, até mesmo o italiano, e as pessoas que vêm desses países e que vêm também da América Latina, que fala línguas latinas, né? Eu acredito que o quebecois ele é mais acolhedor, né? Lógico, ele é reservado, já falei aqui algumas vezes, mas não se comparam com os anglofonos, né? O pessoal que fala inglês, assim, e, bom, Estados Unidos nem se fala, né? Mas, enfim, acho que todo mundo vai ter essa questão de se adaptar à sociedade, né? De se adaptar às questões culturais locais. Mas o que eu vejo no Quebec é isso, assim, tem muita gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Algumas você consegue reconhecer as suas orientações religiosas e todo mundo convive
e reparte o mesmo espaço e você não vê folias e loucuras de manifestações ou de tiroteios ou de posicionamento extremista, assim, pelo Quebec. Então acho que é uma cultura muito mais aberta e acolhedora se a gente olha para os vizinhos, principalmente do sul aí, os americanos. Então assim, ó, para concluir, para não ficar muito longo, né? Já deu 25 minutos aí. Se você tá aí e quer fazer uma pergunta, esse é o momento, faça sua pergunta. Se você quer entrar ao vivo, tá aqui a câmera aqui embaixo, você vai clicar aqui, tá? E vai entrar ao vivo e pode fazer, a gente conversa e a gente pode aí, né, responder aí 3 perguntas. Se você entrar ao vivo, fica à vontade. Senão assim, ó, tô terminando essa live para trazer um pouco dessas reflexões das diferenças, né, de ser enfermeira. Lógico que eu não pontuei como é que é ser enfermeira no Brasil, cada um tem uma realidade diferente. O Brasil ele é muito complexo e distinto culturalmente, né, nem se fala, né, sul, norte, nordeste, né, pessoa que está lá trabalhando numa, sei lá, zona ribeirinha, lá no Pará, uma pessoa que trabalha numa rede privada em Florianópolis, alguém que trabalha lá na periferia, num hospital público no Rio de Janeiro, no interior da Bahia, que trabalha com saúde da família, são completamente diferentes, né? Então, eu trouxe mais assim os aspectos realmente ligados ao Quebec e algumas imagens do resto do Canadá e dos Estados Unidos, né? Só para deixar como é diferente. Então você faz a sua comparação da sua realidade. Então assim, concluindo, né? Idioma, não tem como fugir, tem que estudar um idioma, vai ser inglês para o resto do Canadá ou para os Estados Unidos, senão aqui para Quebec é francês, o nível é intermediário. O processo de validação de diploma para você exercer, porque é uma profissão regulamentada no Quebec, você faz tudo online e não precisa falar nada de idioma, você vai fazer ele todo online. A validação do diploma não tem NCLEX, não tem exame de idioma. Enquanto no resto do Canadá você vai ter que fazer NCLEX, Estados Unidos também, e aí cada estado ou província canadense também tem os seus métodos que você vai ter que fazer uma comprovação e uma validação junto à ordem do estado, mas também precisa fazer no nível nacional aqui no Canadá. Continuando, os processos imigratórios, você se candidata por uma oferta de emprego aqui no Quebec, se você passa e tem o diploma validado, você já consegue pedir o visto. Cada província canadense, eu não sei qual é esse processo para obter trabalho, se você consegue um trabalho, provavelmente você vai conseguir pedir um visto, senão você vai ter que imigrar e correr atrás desse trabalho. Você, né, como no Quebec, você já chega com o trabalho. Nos Estados Unidos eu sei que tem a questão de sponsor, de também validar naquele estado e conseguir uma oferta de emprego para conseguir um visto. O visto no Quebec se estende para toda a família e filhos. Questões culturais. O Canadá e o Quebec, sistema de saúde público, tem as suas particularidades. Você, como enfermeira e a sua família, aqui no Quebec, tem acesso ao serviço de saúde público. Se a gente fala dos Estados Unidos, né, nem se fala, precisa ter um seguro para você, para toda a família. O empregador tem que pagar, né? E acho que, para finalizar, como eu disse aqui, as questões culturais, acredito que o Quebec ele é muito mais acolhedor, porque ele está dentro de uma cultura mais latina, né, por causa da língua. Lógico, tem suas especificidades, mas eu acho que eles são mais abertos, a sociedade é mais aberta, né, tanto para a questão de cor, de orientação religiosa, orientação sexual. Isso se vê aqui no dia a dia. E eu acho que aí cabe você agora fazer a sua comparação, como eu disse, né, da sua realidade. Quem tá aí que gostaria de fazer alguma pergunta? Senão eu vou encerrar. Quero agradecer quem entrou. E o Matheus? Quem participou? Deixe sua pergunta aqui embaixo, se chegou até o fim dessa live. Compartilhe isso aqui com colegas que queiram imigrar, que queiram saber um pouco mais. Não deixe de seguir
Lembrando que na minha bio você vai encontrar o link ativo lá para se inscrever na lista de espera da mentoria, da minha próxima mentoria 2.0 que eu vou abrir agora em outubro para te auxiliar nesse processo de vir até aqui no Quebec e exercer sua profissão. Lembrando que quem faz mentoria, quem realiza mentoria, faz o processo mais rápido, né? Eu auxilio você a percorrer esse caminho de forma mais rápido, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.